Trump vai concorrer a mais uma eleição, ou seja, um terceiro mandato na Casa Branca. O Mango vai apoiá-lo? E como você se sente sobre isso, como eu me sinto sobre isso, eu vou contar. Todos nós dissemos que isso é impossível por uma razão simples. Isso contradiz a Constituição e Trump não tem direito a um terceiro mandato. E quanto àquela bilionária moderadamente rica, ela então diz: e eu, amigo Trump, se você for, vou te dar, digamos, 225 milhões ou 250 milhões, algum número assim, um valor considerável. Ah, sim, aliás, um assunto muito sério. Um jurista, um especialista em direito, eu sei que não se fala assim, especialista em leis, diz que na Constituição não está tudo tão simples como está escrito lá. Enfim, vamos falar sobre isso também, já vou contar, porque na verdade isso é incrivelmente engraçado. Incrivelmente engraçado. Então, se algo assim realmente está passando pela cabeça do Trump, quem está preparando a documentação? Porque isso é uma coisa bem séria. Convencer a América de que você tem esse direito. Quando está escrito lá que pode ser eleito, significa que um terceiro mandato não pode. Bem, tudo bem. Então, sim, Trump também recentemente disse ao mundo inteiro, disse, preparem-se, algo vai acontecer. É para isso que ele nos chama para nos prepararmos. Depois que Franklin Delano Roosevelt, nós o chamamos de Franklin Delano Roosevelt, foi eleito presidente dos Estados Unidos da América, 4 vezes seguidas, 4 vezes, surgiu um receio no país de concentração de poder em um presidente ditador vitalício. Em 1947, foi aprovada a chamada 22ª Emenda. Uma mesma pessoa não pode ser eleita para o cargo de presidente mais de 2 vezes, ou seja, no máximo 2 vezes. Sim, infelizmente isso não foi feito para senadores, congressistas e outros cargos eletivos, mas para o presidente foi feito. Agora, o Congresso, né, que deveria colocar isso em prática, claro que não vai votar a favor. Agora vocês vão ver. Então, Miriam Adelson é, como eu disse, uma mulher moderadamente rica. Ela tem 32 bilhões de dólares. Então você acha que ele vai procurar um jeito de contornar isso? Sim, o Partido Republicano está no bolso dele, então ele fará algo, não sei. O que exatamente é possível, e eu adoraria isso, apoiaria com certeza, e eu faria todo o possível para ajudar. Por quê? Porque eu acho que nós, finalmente, independentemente do que você pensa sobre Trump e sua personalidade, eu acho que ele está conseguindo resultados. A Constituição proíbe um terceiro mandato? Isso te incomoda? Eu tinha esquecido disso. Sim. Donald G. Trump Miriam, me parece, não está brincando, e isso não é um elogio ao Trump dito dessa forma, por assim dizer, mas uma proposta real, feita como se fosse por uma pessoa de fora. Bem, Miriam não é funcionária do gabinete. Em 2024, ela transferiu 250 milhões de dólares para o Supercomitê de Ação Política do Trump. Sim, você não ouviu errado. Então, não acha que ela sugeriu repetir a deslealdade de Green? A traição de Green resultou na perda de seu cargo, mas ela não sairia sem lutar. E então começou a tempestade. Bem, a tempestade está lá no comitê. Sim, a mídia liberal simplesmente enlouqueceu. Bem, eu disse isso como se eles tivessem juízo, mas tudo bem, não vou me corrigir agora. A lealdade deve ser mútua e nós devemos votar com a consciência e representar os interesses do nosso distrito, porque nosso cargo é literalmente de representante. Esse episódio revelou algo maior, que a base de apoio outrora inabalável de Trump talvez esteja começando a rachar. Republicanos que disputarão as eleições intermediárias do próximo ano observam atentamente as vitórias democratas nas eleições locais e a baixa aprovação de Trump. Para mim, sinceramente, isso é uma surpresa. Um advogado e especialista em republicanos que eu respeito muito, Alan Gershkovich, disse algo sobre isso, né? O que foi que ele disse?
Acontece que Alan fez uma pesquisa completa e publicou como um livro de 120 páginas chamado Trump pode concorrer a um terceiro mandato sem violar a Constituição? Um ponto importante, sem violar a Constituição. Sim, você consegue imaginar quantos gritos e reclamações haveria, quanta indignação e promessas dos liberais de deixar os Estados Unidos da América para sempre. Sabe, havia aquela velha piada infantil soviética, por assim dizer. Masha, quero ir para Paris de novo, diz Vassia. Mas você já foi? Não, só quis ir. Da mesma forma, nossos liberais dizem, todos nós estamos indo embora dos Estados Unidos da América de novo. Mas você já foi embora? Não, mas eu já quis ir embora e disse que não. Bom, tudo bem, vamos continuar assistindo. O candidato republicano Matt Van Epps venceu com uma pequena margem de 9 pontos, o que é uma queda significativa em comparação com a vitória de Trump por 22 pontos. Lá mesmo, em 2024, há sérias preocupações dentro do partido de que isso possa prenunciar a ruína das legendas. Afinal, qual o problema do terceiro mandato? A 22ª emenda da Constituição, como já discutimos, diz que a pessoa é limitada. Qualquer pessoa só pode ser eleita presidente no máximo 2 vezes, mas talvez seja possível se tornar presidente sem ser eleito para o cargo, porque parece que o que é proibido não é ser presidente, mas sim ser eleito. Todo mundo sabe que se Trump concorrer legalmente às eleições, ele vence. Mas, pelo menos, com o que vai acontecer na economia no próximo ano ou ano e meio, a menos que ocorram algumas mudanças ou abalos cosmológicos. Trump retorna à Casa Branca, fica cerca de 2 anos e meio, no máximo 3 anos, entrega o cargo ao sucessor, que disputa as eleições como presidente. Por exemplo, o próprio Vance vence com 90% de chance. Interessante. Então, ouça o resto. Vai ficar ainda mais interessante. E até prometo uma cereja no topo. É irônico que sejam tão próximos, mas o vice-presidente não pode virar presidente, então você também não pode ser vice, segundo essa lista. Você acha que o ego do Trump deixaria ele ser vice-presidente? Essa é uma questão completamente diferente. Não consigo imaginar ou entender que ele aceitaria uma posição subordinada, nem isso, e acho que é daí que surge essa conversa. Isso está claro? Ou seja, não se pode ser eleito mais de 2 vezes, não se pode ser eleito presidente mais de 2 vezes. Você pode concorrer quantas vezes quiser, mas ser eleito presidente só pode 2 vezes. E se acontecer que, pela lei, ele deva se tornar presidente, mas sem ter sido eleito, o interessante é que daqui para frente ficará ainda melhor, senhoras e senhores. Bem, por exemplo, se, digamos, Trump concorre não para presidente, mas para vice-presidente, então a dupla vence e o presidente eleito diz, eu estou saindo. Segundo a lei, quem assume a presidência sem eleição nesse caso. Bem, tem um problema, na verdade pequeno. Na verdade são 2 problemas, a 2ª e a 12ª emendas. E elas dizem que o vice-presidente deve atender aos mesmos critérios formais que o presidente. Ou seja, não vai dar certo. Parece que essa nossa ideia não vai funcionar. Então, o que vai funcionar? Bem, talvez seja possível cancelar ou corrigir uma dessas emendas. A 2ª, a 12ª ou a 20ª. Notaram que todas terminam com 2, né? Mas como podem ser mudadas? Presidência, isso é só constitucional, por que faria isso? E então, de repente, de novo, pouco a pouco, aos poucos, você começa a ter essas conversas. Depois ele lança produtos, sim, literalmente existem bonés do T2028, ótima mensagem de campanha, gera interesse e temas midiáticos para debate. Porque ele é considerado gênio novamente? Isso mostra que não conhecemos a Constituição e não resistimos nem mesmo nossos líderes eleitos do partido dele, nem a própria ideia, porque isso é uma piada. Enquanto isso não for verdade, é improvável. Enquanto isso não for assim, é impossível, até que se torne realidade, e eu temo que já tenhamos chegado a esse ponto. Será que agora isso é tão possível que basta que apoiadores suficientes queiram realizar isso? Nós vimos isso em 6 de janeiro. Então, se esse é um dos motivos pelos quais só se fala sobre isso, quais seriam outros motivos para lançar, para alimentar a ideia de um terceiro mandato? Nem ele mesmo quer isso. Só cria potencial para que ele permaneça no poder.
E seja Donald Trump, existe um enorme ecossistema, incluindo muitos de seus apoiadores, inclusive, aliás, membros do Congresso, que vão gostar muito disso. Sim, ninguém pode oferecer o apoio que Donald Trump deu a ele e ao seu partido. Talvez isso mude, mas há muitas pessoas, incluindo milhões de americanos, que simplesmente gostam disso, que simplesmente amam isso. Não posso dizer que gosto disso. Mas quem disse que tem que sentar 2 vezes e não 3 vezes na sala livre, né? Ninguém disse. O principal é parar, não deixar ninguém se tornar presidente vitalício e concentrar nas mãos os instrumentos punitivos do poder. Mas vamos deixar as avaliações para o final, as morais, quero dizer, e vamos nos voltar para o que está acontecendo na nossa grande política. Aliás, a adição desse terceiro mandato, da forma como eles falaram agora, ou seja, se os mandatos não forem consecutivos, mostra do que se trata. A correção pode ser feita para uma pessoa específica, porque na história moderna dos Estados Unidos da América, apenas uma pessoa venceu 2 mandatos não consecutivos. Em 250 anos de história dos Estados Unidos, apenas Grover Cleveland foi eleito como 22º e 24º presidente. O 21º não era muito conhecido. Esse foi Benjamin Garrison, que introduziu uma legislação antitruste terrível e destrutiva, chamada assim. Então, felizmente, ele não foi escolhido para um segundo mandato. O ex-principal conselheiro político de Trump, Steve Bannon, afirma que tem um plano pronto para a permanência legal de Trump na Casa Branca. Trump afirma pela terceira vez, Steve Bannon, que haverá uma terceira vez. Na Casa Branca haverá um ponto de exclamação. Isso é necessário para o país. 2 pontos de exclamação já são meus. Aliás, o que você acha sobre isso? Então, o que você acha sobre isso? Isso é necessário para o país ou é uma violação da democracia? Bem, Bannon não diz como ele pretende fazer isso, ou seja, como isso pode ser feito, ele apenas responde vagamente que existem muitas possibilidades diferentes. Creio. Isso coincidiu com o fato de que ele está entrando em um status, não sei, de pato manco. Surge a pergunta, quem será o próximo? Alguém deve preencher esse vazio, a dança deles. Agora, não é questão de chateá-lo como ainda líder e presidente do partido deles, ao mesmo tempo em que se posicionam como seus sucessores. E o que vem depois nós não sabemos? Há a ala Make America Great Again no Partido Republicano e outra que busca resgatar valores republicanos mais tradicionais. Eles precisarão descobrir isso nos próximos 3 anos e, sem falar na próxima temporada de eleições presidenciais, isso vai ser uma grande batalha do lado republicano. Se a reeleição está descartada no mundo real, qual você acha que é o objetivo de Trump para os próximos 3 anos? Legado é absolutamente uma questão de legado. Por isso, o vemos tão comprometido com o processo de paz internacional, com sua participação, mesmo que seja apenas no nível das notícias, na desescalada das guerras ou no seu encerramento. Ele sabe que a política interna é muito complicada e isso é evidente. De fato, é difícil aprovar algo no Congresso, mas ele tem grande poder unilateral internacionalmente. Ele pode enviar seus emissários e negociadores para qualquer lugar do mundo. Não faltam conflitos que exigem desescalada. E ele entende que isso pode ser seu trunfo na arena internacional. O que pode levá-lo ao tão almejado Prêmio Nobel da Paz? E aqui está o próprio Steve Bannon. Resumidamente, me dê seu comentário do ponto de vista jurídico sobre a 22ª emenda e toda essa conversa que a Casa Branca gosta de chamar apenas de piada. Isso é uma piada. Do ponto de vista constitucional, a 22ª emenda é clara. Presidentes só podem ter 2 mandatos. Não há espaço para manobra ali. Eu vi algumas coisas. Eu não diria que é pesquisa científica, mas sim análise jurídica em defesa de interesses, alegando que 2 mandatos consecutivos significam que, se Trump não cumpriu seguidos, ainda pode. Os autores da 22ª emenda sabiam usar o consecutivo, mas optaram por não usar. Eles conheciam presidentes com mandatos não consecutivos antes disso. Isso não os surpreenderia, mas decidiram não falar e preferiram dizer não mais que 2 mandatos. Uma pessoa como Trump, alguém como Trump, aparece apenas 1 ou 2 vezes na história do país, diz Steve. E seria tolice abrir mão dele só porque para os outros nós colocamos limitações.
Preciso enfatizar que quando Trump foi perguntado várias vezes em entrevistas sérias se ele realmente pretendia ser presidente novamente, ele respondeu que é um presidente de 2 mandatos e que não vai concorrer a um terceiro mandato. Agora vamos ver se conseguimos pensar em algo que possa levar uma pessoa à presidência sem eleições. Sabemos que, se o presidente não puder exercer suas funções, o vice assume. Se o vice também não puder, o presidente da Câmara dos Deputados assume a Casa Branca? E aqui vem uma coisa interessante. Para se tornar presidente da Câmara do Congresso, não é obrigatório ser membro do Congresso, pode ser uma pessoa convidada. Se 51 membros da Câmara dos Deputados votarem em Donald Trump, ele se torna o presidente do Congresso. Então, Vance se torna presidente e renuncia. Lá, bem, Rubio, por exemplo, de vice-presidente se torna presidente e imediatamente renuncia antes mesmo de, por assim dizer, encontrar, escolher, nomear um novo vice-presidente para si. E então Donald Trump, sem eleições, obrigado, falha, deve estar no cargo menos de 2 vezes, se torna presidente. Claro, vai haver uma reclamação na Suprema Corte, mas aí, como se diz, é uma incógnita, pode ser que sim, pode ser que não. Eu diria que é bem possível, ou seja, há uma chance de que sim, é possível que por causa da 22ª emenda ele seja autorizado. Autorizado, quero dizer, não vão aceitá-lo como presidente do Congresso, tipo, por causa da 22ª emenda. É isso que, na verdade, os opositores vão dizer. E então, nesse momento, o representante do Senado faz o juramento e assume o cargo. Ou seja, então essa opção também não funciona. Ou seja, é preciso passar por esse processo primeiro e só depois seguir adiante. Quero dizer, apresentar algo que chegue até a Suprema Corte para que eles decidam esse caso. Mas eu acho que sem mim já tem muita gente que entende desse assunto, então não vou fazer ninguém rir. Então, minha opinião sobre isso é que eu não gostaria que Trump decidisse lutar por um terceiro mandato. Isso vai contra o espírito da Constituição e, na verdade, contra minhas ideias sobre a necessidade de uma troca oportuna de poder. Trump deve preparar um grupo que ele deixará depois de si, como uma equipe com um plano de trabalho claro e aprovado por esse grupo. E, em segundo lugar, seus esforços gigantescos devem colocar o país nos trilhos para avançar na direção certa, ou seja, em direção ao livre mercado e à concorrência saudável. O mínimo de intervenção do governo nos assuntos dos cidadãos e também a redução tanto dos gastos do Estado quanto dos impostos e a completa eliminação do imposto de renda, ele deve ser eliminado totalmente, para que esse marxismo nem chegue perto. Onde ficam os Estados Unidos da América? Então, o próximo passo deve ser a transição da democracia política para a chamada democracia de mercado, que é a única capaz de garantir que não haja retorno ao que aconteceu sob esses ladrões e bandidos eleitos pela vontade do povo. Os altos escalões do poder sob Obama, Clinton, Biden e toda a sua equipe, na verdade criminosa, as reformas de Trump devem continuar. Eles precisam de tempo para que o retorno se torne praticamente impossível. Continuação. Quando estão bem, é difícil convencê-las a voltar ao que era ruim. Então tente, por exemplo, fazer o povo trocar os carros por burros, embora, no fim das contas, também seja possível se locomover com eles. E por um tempo isso foi incrível. Em vez de ir a pé, sim, mas substituir o carro ou o trem de alta velocidade por um burro não é muito bom. Por isso, não é Donald Trump, mas sim o trumpismo, senhoras e senhores. É isso que queremos, que o trumpismo não acabe. Trumpismo é bom senso. Trumpismo é incentivar quem faz o bem, liberdade e segurança. Isso é trumpismo. É isso que deve continuar por 3, 4, 16 mandatos, sempre assim. Pronto, até logo.